mais um dia, Deus, para buscarmos, compreender, conhecer e fazer a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E o Senhor veio para que tivéssemos vida em abundância. E o que significa ter vida em abundância? E ter a salvação, tá? Muitos vão para as igrejas, muitos recebem Jesus pensando tão somente na salvação para a eternidade. Só que Deus tem algo muito maior a nos dar, que é uma vida abundante. Para isso Ele veio, para nós alinharmos os nossos sentimentos. Porque quando nós somos concebidos desde o ventre materno, nós já começamos a ter sentimentos, nós já começamos a ter uma gama, nossa alma está ali ativa. Já começamos a receber esse alimento. E com o passar do tempo, né, muitas coisas acontecem, muitas experiências, muitas vezes traumáticas. Ainda que nasçamos num lar, né, acolhedor, num lar de equilíbrio, o que é raro, né? Mas ainda assim, as circunstâncias à nossa volta, sabe, explodindo por todos os lados. Então nós precisamos muito da presença do Espírito Santo, porque Ele é o único capaz de nos alinhar, de nos levar além, de nos colocar naquele lugar que o Senhor preparou para nós, um lugar de equilíbrio, um lugar de paz. Então, para que isso aconteça, nós precisamos nos render a Ele. Precisamos conhecê-lo, conhecer a vinda de Jesus, o tempo que Jesus esteve entre nós, conhecer a verdade, as palavras dele, que são maravilhosas, que nos levam a outro nível de existência. Olha, pense em Jesus quando ele esteve no templo, né? No tempo que ele esteve aqui, que ele chicoteou aqueles vendilhões no templo, porque ele ficou enraivecido de ver, né, que fizeram a casa do Pai um comércio. Então, a raiva, por exemplo, é um sentimento natural. Todos os sentimentos, a gama de sentimentos que nós temos foram dados por Deus. Mas Ele nos deu também, junto com esses sentimentos, o espírito de autocontrole, autodomínio, para que nenhuma emoção grite mais, sabe, desequilibradamente do que o nosso senso, o nosso bom senso, esse espírito de equilíbrio que Deus nos deu. E isso está na alma, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Mas isso aí, Deus fez para que vivamos em equilíbrio, para que realmente sejamos saudáveis, emocional, espiritualmente, consequentemente, estaremos também equilibrados, saudáveis fisicamente. Ele veio para que tivéssemos vida em abundância. E ó, o controle está aqui na nossa mente, né? É aqui. Romanos 12:2 fala, né? Para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para, né, permitirmos que a nossa mente seja renovada através da palavra de Deus. Para que conheçamos a perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A boa, agradável e perfeita. Então, eu preciso, sabe? Eu preciso me alimentar de coisas boas, eu preciso me alimentar da verdade, eu preciso me alimentar equilibradamente, sabe? Buscar. E mais do que nunca, nós temos que ter muito cuidado com o que entra nas nossas mentes. O que entra, né, pelos olhos, pelos ouvidos, que são os canais, né, de contato, os olhos e os ouvidos. E muita coisa solta na rede. Em um pequeno clique nós temos contato com o mundo todo. São muitas as informações. Nós temos uma mente, sabe, super acelerada nesse tempo. É preciso filtrar. É preciso colocar limites. E mais ainda nas nossas crianças, nos nossos pequenos, que ainda não têm esse discernimento, não têm essa capacidade de filtrar. Então isso aí é nossa responsabilidade também. E volto a dizer o que eu disse no começo. Jesus veio para que tivéssemos vidas. E vida em abundância. Mas essa vida em abundância só pode ser conseguida quando nós caminhamos com Ele. Quando nós nos colocamos na total dependência da vontade dEle. Da palavra dEle. Em obediência. E, sabe, são muitas as filosofias. O humanismo, né? É aquele desejo que nós vemos das pessoas quererem se expressar, quererem ter liberdade, mas poucos querem ter disciplina, querem ter regras, querem obedecer a alguém, sabe? Acha que obedecer, que ajudar, que contribuir. Às vezes a gente ouve isso da boca dos adolescentes. Ai, quer que eu seja um escravo e tudo mais. Ou então, né, dizer, sempre alegarem, né, que os sistemas, né, de crenças são dominadores. Mas pera lá. Tudo na vida tem um manual. Qual é o nosso manual de vida? É a palavra de Deus.
nós estamos aqui por um acaso? Não, ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio por um acaso. Esse mundo não surgiu do nada. A ciência já se ajoelha aos ensinamentos de Deus. Um dos últimos, né? As últimas descobertas aí. Você pode pesquisar na internet, né? O mundo foi feito por uma partícula sonora. Que partícula sonora é essa, amados? A voz de Deus. Haja vida, haja, haja, haja. Sabe? Então nós precisamos realmente estar inteirados. Quando temos curiosidade, queremos, sabe, é natural o ser humano ter essa, né? Como Paulo diz, a nossa fé precisa ser racional. Então, eu quero saber, hoje tem condição, isso tudo aí tá muito aberto, tá muito explicado, tá muito ensinado. Mas nós precisamos desejar, realmente. Conhecer e prosseguir e conhecer. Agora, se nós achamos que a nossa existência e que tudo que existe à nossa volta, tudo que ao acaso foi um acidente, não foi. Não foi, definitivamente não foi. E muitas pessoas esperam chegar ao limite da saúde, da iminência do limite, para dizer, agora só me resta rezar, orar. Ei, não é a última coisa. Isso aí deve ser a primeira coisa, a oração, a busca, sabe? Por Deus, pelas verdades dele, pela vontade dele para as nossas vidas. Nós não estamos aqui por um acaso, eu já falei, repito. Há um propósito, há uma missão, sabe? Se você está confuso, se você está angustiado, se você está revoltado, se você está deprimido, se você está sem esperança, se está em conflito, se está em crise, dê o primeiro passo. Vamos admitir que nós somos impotentes perante uma gama de acontecimentos que estão à nossa volta, sabe? E aí? Nós somos impotentes, nós não estamos no controle, sabe? Desejar um controle superior que Deus nas nossas vidas. Ele pode nos dar o equilíbrio, a sanidade. Tem um conceito de sanidade que eu gosto muito. Mas vamos falar de insanidade primeiro. Insanidade, simplificando, é fazer as coisas de um mesmo jeito, buscando resultados diferentes. Se eu sempre faço daquele jeito e dá errado, opa, é insano. Eu preciso procurar outras maneiras de fazer para que tenha resultados diferentes, sabe? E eu preciso realmente entregar a minha vida e a minha vontade nas mãos de Deus, sabe? Entendendo que é uma força maior, superior a mim. Foi eu que criei esse mundo, eu não comando nada, eu não tenho controle sobre nada. Mas tem um Deus amantíssimo que me fez a imagem e semelhança dele, a essência dele, que soprou a vida em nós, sabe? Mas eu preciso me conhecer. Eu preciso saber realmente das minhas qualidades, das minhas não qualidades, dos meus relacionamentos, sabe? Com ele, com Deus, com os meus semelhantes, na comunidade onde eu vivo, onde eu estou. Como é que eu tenho me comportado, sabe? Quais escolhas que eu tenho feito? Quais têm sido as minhas motivações reais, verdadeiras? São baseadas no amor ou no não amor? Eu já te digo, se é no não amor, vai dar ruim. Como diz o português popular, vai dar errado, sabe? Eu preciso entender, eu preciso racionar meu coração, eu preciso de ajuda, eu preciso estar com alguém, sabe? E Deus vai levantar alguém. Ninguém caminha sozinho em caminhos espirituais. É muito arriscado. Nós temos a tendência de nos auto-justificarmos, nos auto-sabotarmos. Então, a necessidade de alguém maduro para caminhar conosco, para nos ajudar. Sim? E depois dessas reflexões, depois desses posicionamentos, eu me prontificar para que Deus remova de mim, sabe? Aquilo que está trazendo barulho, trazendo desconforto, aquilo que me perturba, aquilo que não me permite expressar a minha essência maior, que é ser um ser humano, um pleonasmo aí, né? Amoroso, sabe? Mas eu preciso me prontificar para que ele me ajude e saber que eu dependo da graça dele. Sem a graça dele eu não vou a lugar nenhum, que é a força para viver, sabe? Para conhecer e viver a vontade dele, de Deus. Se é que eu tenho escolhido o caminho, né? De servir a Deus, de ser filho dele. Porque eu posso não escolher também. Mas você nem vai ficar aqui no vídeo se você não faz a sua escolha. Então, eu sinto muito. Mas eu vou orar pela sua vida, eu vou continuar orando. E aí eu preciso também me lembrar, sabe? Nessa caminhada aí do perdão. Saber que eu preciso de disciplina. Sem disciplina ninguém vai a lugar nenhum.
sem o perdão, porque às vezes nós achamos que o mundo é nosso devedor, sabe? Nós somos os coitadinhos. Quando eu falo tudo isso pra você, eu não tô te acusando de nada. Foram caminhos pelos quais eu passei, eu fiz tudo isso. E graças a Deus eu saí desse túnel, né? E podemos voltar pra lá, ou em alguns momentos de fragilidade, de crise, a gente pode ter a tendência de ir para esse lado, dos ventos nos levarem para lá. É preciso ter cuidado. E aí, sabe, nós perdoarmos realmente. E nós estarmos sempre nos autoavaliando, nas nossas orações, perguntar, sabe, qual a oração principal? Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não. É uma nova oração. Senhor, dá-me o conhecimento da sua vontade com relação à minha vida. E forças para viver essa vontade. Sabe, conhecer e viver. E quando eu for crescendo, sabe, nesse processo, saber que eu cheguei ao crescimento. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou maravilhosa, não é porque eu sou inteligente, intelectual, tenho cursos, sou sábia por mim mesma. Não. Porque houve sofrimento, porque houve busca, porque a graça de Deus se derramou sobre cada um de nós. Tá bom? E vamos dar de graça que nós recebemos de graça. Dar o amor de Deus. Sermos a carta viva de amor de Deus para os nossos semelhantes que estão por aí sofrendo. Antes de nós orarmos juntos nesse devocional, vá lá, compartilhe, curta, deixe seu like, isso é super importante para que o vídeo alcance outras vidas que precisam ouvir certas palavras, talvez uma frase, sabe? Mas você é o ajudador, sem sua ajuda, nada feito. Amém? E vê se você está inscrito no canal, se não tiver, se inscreva, por favor. Agradeço em nome de Jesus. Vamos orar? Ô Pai, mais um dia se iniciou, Deus. Pai, diante dessa tela, né, te peço, Pai, que a tua graça, o teu amor, a revelação da tua presença, Deus, da tua realidade, da tua existência, Deus, venha gritante sobre essa vida, Deus, despertando de todo sono, Pai, profundo, Pai, que nos traz, Pai, ilusões, que nos traz confusões, Senhor. Pai, ajuda aquele que me ouve, ó Deus. E aquele que já está no processo, que continue no processo, Senhor, de crescer cada vez mais, de conhecer cada vez mais, se aproximar de Ti, Deus. Que haja salvação, que haja libertação, Pai, que haja o toque especial da Tua igreja sobre a face da terra, Deus. Não só visitando, mas habitando, Pai, toda essa terra, principalmente os povos que estão sofrendo, que passaram por catástrofes, Senhor. Aquele que está deprimido agora, Pai, aquele que está desesperado, aquele que está sem esperança, Deus. Aquele que está com dor, ó Pai, no leito, Senhor. Aquele que está nos asilos, nos orfanatos, nas cadeias, ó Pai. É muita gente sofrendo, Senhor. E nós nos unimos aqui em oração, Deus, confiando no poder da oração. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Aleluias.